Olá! Gente, vamos chegando para a gente fazer a live que vai ser sobre ansiedade, que provavelmente você deve estar sentindo bastante. Deixa eu convidar também, gente, aproveita e já convide outras pessoas para participar, porque é um tema importantíssimo, conhecimento liberta. E vocês entenderem como que a ansiedade atua na vida de vocês e vocês terem estratégias para poder lidar com elas, vai fazer uma grande diferença. Estou aqui convidando várias pessoas para participar dessa live. Sugiro que vocês façam também para contribuir com a saúde mental das pessoas. Ok, ótimo. Uma musiquinha. Deixa aqui diminuir. Né? Então essa aula eu ia fazer lá no Zoom, acabou que não deu certo a plataforma, e aí eu vim pra cá para poder dar essa aula, porque eu não podia deixar de compartilhar conhecimento, né? Algumas coisas assim interessantes que eu fico assim, cara, as pessoas têm que saber disso, é isso aqui vai fazer diferença, e aí eu fico realmente motivada e preocupada dessa falta de informação e o quanto que traz impacto, né? Eu tenho recebido várias mensagens, tanto de clientes como pessoas que não, mas que estão me seguindo, falando de vários sintomas que estão tendo em relação à ansiedade, mas no nível elevado, do tipo assim, eu tô assistindo filme em casa e de repente começa a ter taquicardia, meu coração começa a bater forte, né? E eu não sei o que é porque eu não tava pensando em nada, eu não tava fazendo nada. A outras estão me relatando já crise de pânico, então já é um nível de ansiedade muito elevado. Então, por isso que eu tenho buscado trazer informações, conteúdos, dado dicas no meu IGTV. Dá uma ida lá, tem alguns vídeos que eu falei do mural das forças, que eu falei já do riacho, que é uma técnica para trabalhar as preocupações. Então dá uma olhada que lá tem várias dicas, vídeos que eu fiz com algumas informações e dicas que vai ajudar as pessoas e vai te ajudar também nesse momento, né? A gente está num momento muito atípico, diferente, eu acho que do que a gente viveu até esse momento. E aquelas pessoas que têm conhecimento, aquelas pessoas que já vinha de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, acaba que estão conseguindo se sair um pouco melhor. Mas quem nunca investiu nessa área está realmente sem saber o que fazer, né? Então, já ouço relatos também de pessoas dizendo assim, Simone, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer. E eu fico assim realmente muito preocupada, porque realmente tem muita coisa ainda para se fazer, mas a falta de informação e conhecimento acaba impedindo, né? Então, por isso que hoje eu vou falar sobre ansiedade, o que ativa, né? Porque às vezes parece assim, tô ansioso, ok, mas o que levou a ativar essa ansiedade, né? Ela não aparece, dá a impressão que aparece do nada. Eu vou falar para vocês o que ativa, que muitas vezes vocês nem percebem, né? Não tá no nível da consciência ainda de vocês. Então eu vou falar sobre isso, vou falar qual é o mecanismo de liberação interna que faz com que a gente sinta alguns sintomas, vou falar quais são os sintomas, até porque assim, alguns sintomas de ansiedade remetem a sintomas do Covid. Então, às vezes você pode achar que você tá com Covid e na verdade você tá com ansiedade, um nível mais elevado. Falando nisso, me fale aí, de 0 a 10, qual tá o nível de ansiedade de vocês? Só pra gente fazer aí uma enquete rapidinho, de 0 a 10, qual tá o nível de ansiedade de vocês? Porque aí já dá até pra eu saber, entender mais ou menos como é que vocês estão. Já respondem aí. Vou falar também de algumas estratégias, né? O que é normal, o que não. Meu Deus, Jace, 1000! Então, realmente, você tá no nível bastante preocupante. Então, que é isso, Anderson? 12, 7, também já, a partir de 6, já começa a ficar preocupante. 7 já começa a ficar um nível realmente mais tenso. Vamos aproveitar enquanto as pessoas estão chegando, né, já que vocês estão me relatando aí qual é o nível de 0 a 10 da ansiedade de vocês, vamos procurar desenvolver aqui, já vamos aplicar aqui uma técnica excelente para ajudar e vocês podem ir treinar aqui durante a live, né, que é a respiração.
né? O que acontece, né? Antes de falar um pouquinho da técnica, para vocês começarem a treinar durante aqui, vocês perceberem o efeito, tá? Quando a gente está com ansiedade, nós tendemos a ter uma respiração mais curta. E essa respiração, sem a gente perceber, ele acaba trazendo dor no peito, ficar ofegante, que às vezes taquicardia também. Então, trabalhar a respiração é uma excelente estratégia para você poder relaxar. Tá? E essa técnica você pode fazer em qualquer lugar. O bom da respiração é isso, é porque você não precisa de nenhum material, você não precisa de nenhum ambiente específico, e você pode, aliás, você deve usar isso no decorrer do seu dia. Quando eu trabalho com o tema ansiedade com os meus clientes, a primeira coisa que eu ensino para eles é respirar. Apesar de ser um movimento involuntário, ainda bem, porque se dependesse da nossa consciência para respirar, a gente já estava morto. Nós não acabamos não tendo uma respiração realmente eficaz e completa. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês procurem uma posição confortável, né? Já me ajeitei aqui, porque às vezes a gente fica meio assim, né? E aí atrapalha o fluxo do ar. E nós iremos fazer 4 respirações profundas, que é o seguinte: você vai encher a barriga de ar. Geralmente, nós preenchemos aqui, fica aquela coisa mais curtinha. Olha só, né? Mais curtinho. Isso acelera o nosso coração e aí muitas vezes dá o ataque, uma crise de pânico, né? O crise de ansiedade que as pessoas têm tido. Então, uma forma eficiente para você evitar essa crise, quando você percebe que você está mais agitada, é você trabalhar a respiração. Então, em vez de você ter essa respiração curtinha, você vai fazer a respiração completa enchendo a barriga de ar. Não sei se vocês perceberam aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Ó, aqui. Vocês viram que eu tô com a mão aqui na barriga, né? Que é justamente para vocês perceberem esse movimento. Então, é uma forma de trabalhar um pouco da consciência de respiração, tá? Então, vamos lá. Então, preparem. 1, 2, 3. Enchendo a barriga de ar. E solte. Mais uma vez, enchendo a barriga de ar. E solte. Mais uma vez, enchendo a barriga de ar. E solte. Só mais uma, enchendo a barriga de ar. E solte. Ok, e aí, me fale como é que vocês estão. Eu já comecei até a ficar mais relaxada. Tanto que às vezes essa respiração eu procuro não fazer tanto no meu dia porque relaxa demais. Mas para você que tá no nível 7, no nível 1000, no nível 12 de ansiedade, vocês podem fazer várias vezes essa respiração. Tem outras técnicas que eu ensino até no meu grupo Masterclass de ansiedade, que são várias técnicas de respiração que vai ajudar muito você nessa parte da ansiedade. Mas essa aqui é a respiração diafragmática, que eu falo que é da barriga, mas é do diafragma, mas é mais fácil, né, pensar na barriga. E se vocês colocando a mão, é justamente para você trabalhar a atenção na respiração, porque às vezes você fazendo sem pegar aqui na barriga, você não percebe esse movimento. E aí você pegando, você percebe que você tá respirando pela barriga, né? Obrigado pelos coraçõezinhos, eu sempre adoro, né? Então, o pessoal que tá chegando, antes de começar a falar da ansiedade propriamente, já treinei uma técnica chamada respiração diafragmática para ajudar a relaxar quem está muito ansioso. E a respiração é uma técnica simples, eficaz, que você pode fazer em qualquer lugar e vai fazer a diferença. Eu já usei isso, que eu tenho a ansiedade como traço de personalidade. Então, eu sou expert em ansiedade porque eu só vivo ela muitos anos. Não sei nem quando começou isso, mas eu vivo ela quase a vida inteira, né? Porque existem ansiedades, pessoas que têm ansiedade em momentos específicos da vida. Aqui, nesse momento que a gente está vivendo, provavelmente quase todo mundo está ansioso.
Agora tem aquelas pessoas que têm como traço. Então, assim, faz parte da personalidade dela, no meu caso, ter ansiedade. Então, o que eu tô trazendo em termos de informação, o que eu trabalho de técnicas com os meus clientes em grupos de desenvolvimento, com Masterclass, é justamente coisas que eu utilizo na minha vida e faz diferença. Então, para quem tem ansiedade, ter caminhos, ter estratégias que ajudam, no mínimo, a ficar aceitável, é excelente. Então, são várias coisas que eu já fiz e realmente fizeram diferença. Aproveite pessoas, convide outras para participar dessa live, que eu vou trazer informações importantes. A mudança só acontece quando nós temos consciência, tá? Sem consciência não tem mudança, porque você não sabe nem por onde começar, que é o que eu tenho recebido de alguns seguidores falando: Simone, eu já tentei de tudo e eu não sei mais o que fazer, né? E eu sei que tem um monte de coisa para fazer, mas a pessoa não sabe, né? Então como que ela vai mudar? Provavelmente vocês estejam vivendo essa situação de tensão, de falta de respiração, de dor no peito, de gastrite, né? Que é uma das coisas que acaba desenvolvendo, insônia. Então a ansiedade, muitas vezes, a primeira coisa que ela pega em termos de sintomas é o sono. Então, provavelmente, quem está, né, para quem falou do 7, do 12, do 1000, já não está conseguindo dormir. O que piora mais a situação, porque o sono é fundamental para restabelecer o equilíbrio, concentração, memória, equilíbrio dos hormônios. E se você tem uma noite, olha só, uma noite mal dormida representa 30% a menos da sua produtividade no dia. Então, uma noite que você dorme mal, 30% a menos de produtividade no outro dia. Agora, imagina isso acontecendo mais de uma semana, né? 2 dias. Suri, eu estou sentindo mais sono do que o normal, né? Que é o contrário. Mas, Suri, pode ser que você não está tendo o relaxamento necessário, tá? Então dá uma olhada, porque essa situação em que nós estamos, da pandemia, é uma situação que mexe muito o nosso relógio biológico, né? Até semana retrasada, eu acho que semana passada, tive uma live com o Dr. Pablo Vinícius, que falou justamente sobre relógio biológico, né? Então percebe que esse momento que a gente está passando, onde altera muito as nossas emoções, né? Com muito mais tensão, com muito mais preocupação, tem alterado bastante. Então eu tenho ouvido realmente relatos de pessoas cansadas, pessoas muito tensas, pessoas com dores de cabeça, o sono. Quer dizer, as pessoas já estão com dificuldade de dormir já há muito tempo. Agora piorou mais, né? Tô indo dormir todos os dias 5 horas da manhã e acordando meio-dia, sono todo doido. Nossa, demais! Então, na verdade, eu acho que você tá capotando em 5 horas. Que aí já não é um sono, a menos que você trabalhe à noite. Aí tudo bem, que tem pessoas que trabalham à noite, né? No seu caso, você tá capotando, né? Então não tem qualidade. Então você capota, acorda meia-noite, que não é o seu horário normal. Então o que acontece, que muitos especialistas, falo sempre, a importância de vocês estabelecerem uma rotina. Porque o nosso organismo funciona bem com rotina. Se você tá totalmente desajustado com seus horários, com as suas atividades, o nosso cérebro tá trabalhando mais porque ele precisa entender, ou ele não sabe como é que você tá funcionando agora. Então, rotina, ela economiza energia. Então, porque nós começamos a fazer muitas coisas no automático. Se a gente está no momento sem rotina, cada dia a gente vai ver o que vai acontecer, o nosso corpo, o nosso cérebro tá tendo que trabalhar mais. Então pode ser também a questão do cansaço que a Suri falou, né? Então você tá fazendo mais coisas, mais atividades diferentes do que você fazia antes. Então dá uma olhada nisso também, porque até precisa de um tempo até que o corpo e o cérebro nosso se adapte a essa nova rotina, tá? Então perceba, porque muitos de vocês tiveram assim, uma mudança drástica na rotina de vocês. Eu falo porque assim, eu tive pequenas mudanças, porque eu atendo em consultório, mas tem dias que eu trabalho em casa, então eu já tenho esse hábito do home office. Então algumas coisas que eu fiz hoje eu trabalho
online. Então eu faço atendimento online, então eu não saio para ir para o consultório, o que me economiza aí em termos de tempo, né? Confesso que é até um pouco mais confortável, mas o restante dos outros dias eu já trabalhava em casa, né? Vou colar na geladeira, rotina economiza energia, sim, por isso que se tá tão batendo na tecla da importância da rotina, porque a rotina, hábito, né? Hábito economiza energia. Tanto que quando você se propõe a fazer qualquer mudança na sua vida, emagrecer, fazer atividade física, economizar dinheiro, qualquer coisa que seja nova, é gasto de energia. Então a tendência do cérebro resistir ao gasto de energia é muito maior. Mas isso aí é um assunto para outro momento. Então vamos lá. E aí, gente, que é essa tal ansiedade que tá pegando aí? Não vou falar todo mundo, porque tem pessoas que estão em situações um pouco mais confortáveis do que a gente, porque eu tô na situação que também não tá confortável, né? Tô tendo que fazer várias adaptações, buscar novas estratégias, né? Então tem gente aí que tá um pouco mais confortável, mas muito que não está como a gente, né? Então o que acontece? Esse momento em que nós estamos passando, da pandemia, onde nós fomos tirados da nossa rotina diária, da possibilidade da interação social, porque nós somos seres sociais. Até aquelas pessoas que são mais introspectivas, que são mais reservadas, que gostam de ficar em casa, também é um ser social. Mesmo com frequências de relacionamentos diferentes. Então, essa mudança, essa alteração e essa falta de previsibilidade em relação ao futuro, no sentido de quando que a gente vai sair de fato dessa quarentena, né? Quando que a gente vai poder retomar as rotinas normais? O que vai acontecer no nosso futuro? Recessão? Já estamos? Vamos estar? Como que cada um vai vivenciar esse momento? Eu vou quebrar? Eu vou ter emprego? Eu vou conseguir pagar as minhas contas? Como que vai ficar minha família? Será que alguém vai ficar doente? Então, esse olhar para o futuro, onde você não vê caminhos, onde você não vê certezas, ativa a ansiedade. Porque a ansiedade, gente, é um estado de alerta. Tanto que é por isso que você fica tensa, preparada para ação, né? Geralmente é muito isso, né? Então, essa agitação, né? Tem pessoas que estão falando de irritabilidade, de nervosismo, de dificuldade de se concentrar, dificuldade de relaxar, que é justamente porque nós estamos em estado de alerta o tempo todo. A ansiedade em si, ela sozinha, não é o mal. O problema é que quando você ativa a ansiedade e você não consegue desativá-la, que é exatamente isso que deve estar acontecendo com vocês. Eu ativo, fico no estado de alerta o tempo todo. E aí sim é que a ansiedade começa a trazer um problema. Então, toda vez que eu vejo um risco em relação ao meu futuro que ativa a ansiedade, ela libera a adrenalina. Porque ela acredita que você está correndo risco, né? O olhar que você tem ao futuro é assim, algo perigoso pode acontecer. Apesar que na nossa cabeça, na verdade, é assim, algo vai acontecer. Muitas vezes é pior, já está acontecendo, né? Não sei se acontece com vocês, quando vocês pensam assim, ai meu Deus, será que eu não vou ser mandado embora para quem é funcionário? Aí na hora que você pensa isso, na hora você começa a sentir você sendo mandado embora, ser desempregada, você tendo que entrar com seguro-desemprego, você sofrendo. Então, aquele pensamento em relação ao futuro, na verdade, ele vira o momento agora. Então, a gente sofre por antecipação, né? Então, veja o futuro de uma forma catastrófica, ativa a ansiedade, que libera a adrenalina. A adrenalina, ela foi feita para nos preparar para uma reação, seja de fuga, seja de ataque, ou seja de paralisia. Então, são 3 possibilidades que podem acontecer. Ou eu ataco, ou eu fujo, eu fico paralisado. Provavelmente, eu lembro uma vez, um colega falou assim que ele ficava parado, ele falava que perdia as forças. Não sei se já aconteceu com vocês. Tem pessoas, por exemplo, que são agressivas por estarem ansiosas. Parecem que são pessoas violentas, mas não. É a ansiedade, no desespero, a pessoa optou por atacar, né? Então eu fico preparada, esperando para atacar, para fugir ou ficar paralisado. Só que nada acontece. Mas você continua nesse estado de tensão. Porque o certo seria eu tensionar, fazer alguma coisa a respeito disso e depois eu relaxar. Porque aí o organismo entraria no estado de equilíbrio, né? Aí nas suas normalidades, voltando para sua rotina.
O que que está acontecendo? As pessoas estão em estado de alerta o tempo todo, né? E é o tempo todo. Tá assistindo televisão, tá ali preocupada, né? Preocupado o que vai ser, como que eu vou pagar as contas, como vai ser amanhã, né? Eu vou dormir. Nossa, dormir é a hora do pesadelo, né? Pra quem tá com insônia sabe muito bem isso, né? Porque quando chega na hora de dormir, não tem mais o que fazer. Tem que dormir. Só que nessa hora são todas as preocupações chegando. Então é um terror, né? E às vezes as pessoas desmaiam, não dormem de fato. Então é isso que está acontecendo, esse estado de tensão. Então a permanência da ansiedade, da tensão, aí acaba trazendo dores musculares. Então eu percebo as pessoas relatando muito aqui pescoço, ombro, dores na mandíbula, né? Pessoas às vezes até desenvolvendo ATM. Sou da área da saúde, olá Rosângela. Estou muito ansiosa, estado de alerta o tempo todo. E legal de aproveitar aí já o gancho da Rosângela para falar o seguinte, gente. Nós precisamos quebrar esse estado de alerta. Porque se você se mantém sempre em estado de tensão, o corpo começa a definhar. Que é justamente com insônia, com dor de barriga, dor de cabeça, dores na mandíbula, gastrite, irritabilidade. Isso é um sinal de que o corpo não está dando conta. E aí uma das formas de vocês darem essa quebra é trabalhando a respiração. Então, ensinei da respiração diafragmática, estão fazendo aí? Se perceberem que a ansiedade está aumentando, respira. Ficou preocupado? Ai, meu Deus, como que vai ser? Respira, porque aí você dá um tempo nesse nível de aceleração. Então, pode usar isso várias vezes no seu dia. Agitou, respira. Olha só a diferença, né? Porque quando você tá acelerado, respira. Ok? Olha só a diferença do estado quando a gente está agitado, quando a gente para respirar. Então, utilizem isso bastante, que vai ajudar vocês a pelo menos dar uma pausa. Porque vocês precisam da pausa para que vocês possam se restabelecer. Por isso é tão importante a qualidade do sono. Vocês conseguirem dormir, porque o dormir é a pausa necessária para que você acorde no outro dia revigorada, com muita energia. Uma coisa que eu ensino muito com os meus clientes se chama protocolo do sono. Eu tenho feito isso, porque se eu coloquei um limite do horário de trabalho, né? Quando eu não tenho atendimento à noite, porque eu tenho clientes que eu atendo à noite, mas quando eu não tenho, eu defini uma pausa de trabalhar, porque se deixar eu trabalho bastante, né? E eu gosto, né? E sempre tem coisa para fazer, para que eu começasse a fazer a preparação para dormir. Porque o que eu estava percebendo? Como eu estava ficando muito agitada, e isso à noite, né? Sempre tem coisa, um monte de coisa para fazer, projetos novos, atendimentos. Eu tava ficando tensa e na hora de dormir eu não conseguia porque o meu corpo não estava relaxado. Então é preciso, já outra dica que eu dou para vocês, que vocês façam essa pausa no horário de trabalho, das atividades que vocês têm que fazer, né? E procurem fazer atividades relaxantes. Eu tenho percebido um grande aumento no uso das redes sociais. E às vezes tem pessoas que às vezes relatam que relaxam nas redes sociais. Dá uma verificada nisso, porque às vezes o uso excessivo de redes sociais, Instagram, essas outras coisas, eles podem te deixar mais ativado. O mais interessante é coisas que possam te desconectar. Já que a gente fica muito conectado durante o dia, se vocês procurarem fazer outras coisas, um hobby, algo assim de escrita, uma leitura é ótimo, que dá sono, que é uma beleza, o alongamento, uma boa conversa para quem mora com outras pessoas, né? De repente alguma atividade em casa, um bate-papo, isso ajuda, tomar um chá. Então porque é um processo de desenvolvimento, de preparação para o sono. Então é importante, né, Suri, já aproveito, né, ativa a comparação, a cobrança, Ave Maria, exatamente isso que a Suri está falando. O uso das redes sociais é terrível porque muitas vezes dispara isso, você acaba se comparando, porque o que a gente coloca na rede social é o que tá bom, então passa a impressão que as pessoas estão bem, é você apenas que tá mal, que tá numa situação complicada. Por mais que às vezes fala assim, a gente sabe que não é bem assim, mas na hora
hora que a gente está vendo, a gente não lembra disso. Então, isso também ativa a ansiedade. Então, se você de repente está percebendo que você está ficando mais agitado, agitada, mais nervosa, mais ansioso, ansiosa, comece a colocar tempo para trabalhar com a rede social, tá? Porque isso realmente ativa bastante ansiedade. Muitas vezes eu paro porque eu vejo alguma coisa interessante, eu já penso numa ideia, eu já quero fazer um projeto, aí eu já fico totalmente ativada, tá? Então verifique e coloquem esses prazos para que vocês possam controlar. É importante que vocês entendam que agora a prioridade é na sua saúde mental, saúde física, e que é mais importante vocês estarem em equilíbrio do que vocês ficarem doentes e acabarem baixar a imunidade de vocês e ir para o hospital, é o que a gente não quer, né? Então a gente tem muita coisa para enfrentar, não sabe até quando, nem sabe o que piora a ansiedade, porém nós precisamos estar preparados. E preparados quer dizer com a ansiedade é sob controle, tá? Não vou falar que é sem ansiedade, tem pessoas às vezes que o sonho delas é não ser ansiosa, que eu não acho uma coisa necessariamente positiva, porque a ansiedade é bom em alguns aspectos. Na situação que nós estamos é de total imprevisibilidade, então a ansiedade vai ser ativada, mas o que eu desejo é que vocês consigam quebrar esse estado, né? Mesmo que seja de um sono, uma atividade relaxante. Uma outra dica que eu dou para vocês: fazer atividade física faz uma grande diferença para o estado de ansiedade. Eu mesmo tenho feito mais atividade física do que eu fazia antes da pandemia, que eu fazia 4 vezes na semana, né, dentro do programa que eu já tenho. Só que agora eu tô fazendo em torno de 6 vezes, né, não necessariamente musculação, mas pelo menos uma caminhada. Essa semana mesmo, eu acredito que foi na terça, eu tava me sentindo muito agitada, muito ansiosa, mas aquele estado de tensão, de compressão, assim, até no peito, que eu nem ia caminhar, optei por fazer, porque isso trouxe para mim, tem trazido bastante relaxamento e tem relaxado legal, né? Então, é a dica que eu dou para vocês. Eu não gosto de caminhar, tá? Você vai mesmo assim. Que aí esse momento não é momento da gente fazer coisas que a gente gosta só. É momento de fazer coisas importantes para estabelecer a nossa saúde emocional, mental e física, tá? Então, a atividade física, ele tem vários benefícios além do relaxamento, trazer mais energia para você, trazer mais disposição, né? E trabalhar a saúde sua, tá? Então, eu tô falando que tô puxando a orelha, porque às vezes as pessoas ficam resistindo, só que é pior vocês resistirem a aplicar essas técnicas, porque vai piorar mais a situação, como eu tenho visto, né? Então, o que ativa a ansiedade são os nossos pensamentos. Que pensamentos de preocupação, né, sobre o meu futuro, né? Será que eu vou conseguir dar conta de pagar? Que é a questão que mais surge na área financeira, né? Será que eu vou dar conta de pagar as contas? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir manter a minha empresa? Será que eu vou fechar? Só que esses serás, apesar da gente pensar como será, na verdade, na nossa cabeça, a coisa vai acontecer. Então, eu já me vejo desempregada, eu já me vejo sem dinheiro, eu já me vejo fechando a empresa, eu já me vejo com processo trabalhista atrás de mim, eu já me vejo entregando a minha casa, o meu carro. Então, apesar de ser uma preocupação em relação ao futuro, mas nós vivemos como se estivesse acontecendo agora. Então isso é o que é mais terrível, porque eu sofro no mínimo 2 vezes, né? Pelo que eu acho que vai acontecer, mas que eu considero como real no momento, e talvez quando a coisa acontecer. Que pode acontecer, como não pode acontecer. É isso que é importante, vocês conversarem com vocês mesmos na hora que começarem a vir, né? Ai, meu Deus, eu vou ficar sem emprego. Ai, meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro. Será? Né? O que eu posso, olha só a pergunta, o que eu posso fazer hoje que influencia o meu resultado em relação ao futuro? Porque qual que é a questão da ansiedade, que eu até postei uma mensagem ontem, uma frase ontem, né, que fala, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu fico enrolando. Teve até um cliente meu que falou, nossa, mas eu não sabia que era da ansiedade, né? Tem vários fatores que levam, mas uma delas é a ansiedade. Porque existe uma estratégia, um comportamento da ansiedade que se chama esquiva, que é evitar a situação que tá me deixando preocupada. Por exemplo, eu preciso ligar, vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Eu preciso ligar para uma empresa para renegociar
a minha dívida, porque eu não vou conseguir pagar, mas eu quero pedir mais prazo. Tá, então você sabe que isso é uma atividade, é algo efetivo que vai te ajudar nesse momento. Porém, pensar em ligar ativa o seguinte imagem, não é nenhum pensamento. A pessoa falando que não. Aí o que que eu faço? Eu evito a situação, porque isso aumenta a minha ansiedade e para eu minimizar o impacto da ansiedade, eu evito. Do tipo assim, não, amanhã eu ligo, não, depois eu começo, não, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então ele traz um certo alívio momentâneo, só que piora, porque volta de novo a imagem de você tendo que ligar para a pessoa. Então se você percebe que algo que você precisa fazer aumenta a sua ansiedade, o que eu vou sugerir é que você faça. Quanto mais rápido você fizer, melhor, porque a ansiedade vai diminuir. Porque a ansiedade é algo que pode acontecer que vai ser negativo. Se você já liga, já negocia, já verifica se deu certo, se não deu, acabou a ansiedade. Eu faço isso muito. Quando eu percebo que eu tô protelando, que eu tô procrastinando, e que aquilo é porque tá me causando uma ansiedade, né? Ligar, mandar um e-mail, mexer no processo, preparar o material, né? São várias atividades que você pensa assim, amanhã eu faço, não, depois eu faço. Que eu percebo que é da ansiedade, eu vou lá e faço primeiro. Que aí, assim, sofro menos, porque aí eu corto o mal pela raiz e aí eu fico livre da ansiedade mais rápido, tá? Então, se vocês estão vivenciando essa situação, a melhor coisa é vocês enfrentarem. Porque essa é a estratégia que eu ensino muito para os meus clientes e que eu faço demais. Bateu a ansiedade, você quer evitar a situação, você tem que enfrentá-la. Quanto mais rápido você enfrentar, mais você vai saber qual é a realidade e você passa. Porque a gente cria, quanto mais a gente protela, maior fica o monstro que nós criamos, tá? Então, isso é péssimo, porque você continua ansiosa e às vezes até piora mais a situação. Então, você cria um monstro, porque você vai imaginando várias coisas catastróficas que vão acontecendo, e aí piora mais. Porque aí você fica o tempo todo no estado de tensão. Aí, Ana que falou, nossa, uma ideia. Exatamente, gente. Coloquem aí, se vocês estiverem com o bloquinho de anotação, deu ansiedade, deu vontade de evitar, em frente. Faça isso uma vez, vocês vão perceber o quanto que não era nada disso que vocês estão imaginando. Tá, ok. Se a pessoa falar não, na verdade não você já tinha quando você ia ligar. Era a única certeza. O que você está buscando é a possibilidade do sim. Se você não fizer nada hoje em relação ao seu futuro, provavelmente o que você está imaginando pode acontecer. Ou, se acontecer, o que você pode fazer para lidar com isso? Né? Porque a gente tem realmente a possibilidade de você perder o emprego, de fechar a empresa. Tem sim. E aí, como que você pode lidar com isso? Então, eu uso muito essas perguntas que parece assim que é sem sentido, mas que fazem uma diferença danada. Porque a ansiedade nos leva só a pensar na preocupação, a ficar ocupado e com medo em relação ao que vai acontecer. Mas se você tem que ir além disso, você tem que pensar no problema e pensar nas possíveis soluções. Aí tem dois caminhos. Esse problema tem uma solução? Então você vai buscar as possíveis soluções. Aí, gente, é o que é possível. Um problema de quem tem ansiedade muito exacerbada primeiro, ela quer o resultado agora. E tem muitas coisas que nós não temos resultados, possibilidade de resposta nesse momento. Não depende de você, o que é pior para quem tem ansiedade, porque quem é ansioso, ele tem a necessidade de ter controle sobre as coisas. Então, pensar em o que pode acontecer no futuro é uma tentativa de controle. E aí, assim, eu olho para o futuro, não vejo nada, não sei de nada, desespero total. Então, se você tá na ansiedade, primeiro, você está tentando controlar algo que está fora do seu controle, que é o seu futuro. Você quer a resposta agora, então você tem que desenvolver a paciência. Deixa eu até olhar, gente, olha só. Eu ensinei no meu IGTV, tem um vídeo chamado Mural das Forças. Eu tenho aqui o meu, e aí uma das coisas, não sei se... Aqui, ó. Olha só, o que eu coloquei para mim? Paciência, que é um lembrete que eu tenho que olhar sempre. Daí eu coloco aqui, tem uma paredezinha que tá aqui todo o meu mural, e eu coloco todos os lembretes, né?
Ó, um outro aqui muito massa que eu comecei a usar é: só fracassa quem desiste. Então, às vezes, a pessoa que tá com ansiedade ativada, ela pensa em possibilidades, ela logo já vem com a sensação de fracasso. E se não der certo? Aí eu tenho uma frase para combater esse pensamento. E se não der certo? Aí, ó, só fracassa quem desiste. Então, assim, algum resultado eu vou ter. Eu posso não ter o que eu tava esperando, mas eu vou ter resultado. Agora, é certeza de fracasso se eu não fizer nada, né? Então, algumas frases aqui eu coloco que são frases de combate a pensamentos sabotadores. Então, é importante a gente ter essas frases de efeito que ajudam você a combater. Então, quem tem ansiedade tem necessidade de controle. E agora esse momento é terrível, porque você não tem controle mesmo. E não tem paciência, né? Eu tenho que colocar cartas enormes para me lembrar. Sim, Ana, exatamente. Tem alguns clientes, às vezes, que eu falo assim: prega na parede, prega na geladeira, põe no imagem aqui do celular, para o tempo todo lembrar. Eu tenho uma imagem no meu celular para me lembrar sempre de respirar. A gente tem que usar todas as estratégias a nosso favor. Então eu tenho um que toda vez que eu vou ligar o celular, tem uma imagem lá, que é até a imagem do peixinho, gente, que tá no meu feed que eu coloquei agora há pouco, que me lembra de respirar, tá? Então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Tem no IGTV, quero fazer assim, eu tenho o Mural das Forças, tá? Tá lá no IGTV. Podem utilizar, eu uso bastante. Vou até mostrar aqui, gente, só tirar aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é o meu mural das forças, né? Eu fiz de coração porque eu gosto de coraçãozinho, né? Então tem vários postzinhos de coração. Só pra vocês terem uma ideia. Então, se vocês olharem aqui, essas aqui são frases que eu coloquei, que são frases possibilitadoras, que me ajudam a lidar com os desafios do dia a dia. Então a gente precisa dessas frases para nos dar energia e para que a gente não entre nesse buraco que a preocupação atrai, né? Eu uso peixinho, exatamente o que eu passei pra Ana, né? Uso peixinho, é ótimo. Então são algumas estratégias que vocês têm que montar. Tem uma outra que eu já ensinei, eu já falei, mas eu não sei se eu tenho no GTV, que chama A Hora da Preocupação, que é exatamente esse momento em que você coloca no caderno todas as suas preocupações. Aí vem aquela vontade de não fazer. Depois eu faço, não, é melhor não, porque eu acho que vou sofrer mais se eu colocar aqui. Não, se você colocar primeiro, você vai tirar daqui da cabeça, porque é tanta preocupação que você não sabe mais nem onde começa e nem onde termina as coisas. Deixa eu até olhar aqui, né? Porque às vezes acaba o tempo, tô aqui empolgada, né? Então, aí você tem que tirar daqui para organizar. Ótimo, Priscila, né? Ensinei para ela também. Então, vocês têm que organizar. Até, Priscila, fala aí, você fez, que efeito que teve na sua vida quando você fez isso? Então, você tira, põe aqui no caderninho todas, né? Exatamente o que te preocupa hoje, que tá aqui na sua cabeça. Você coloca aqui, primeiro, deu certo, exatamente. Porque você coloca, primeiro, fica claro para você o que tá perturbando, porque essas preocupações, esses pensamentos, essas imagens é que ativa a ansiedade, tá? Se você tá na dúvida, assim, o que ativa, que eu tô bem quieto na minha, de repente, é porque você lembrou de alguma coisa, de algum problema, de alguma preocupação, e aí foi ativada. Então, você coloca aqui no caderninho todas, e aí você vai trabalhar uma por uma. Que é assim, aí sempre assim, esse problema tem solução? Porque às vezes tem, você não sabe, mas você pode procurar. Se não tem, como eu posso lidar com isso? Porque às vezes é uma aceitação. Por exemplo, se a sua preocupação, e isso, Ana, faz isso mesmo. De repente, a sua preocupação, vamos imaginar, será, gente, meu Deus, eu vou perder meu emprego, né? Isso é uma possibilidade, E se acontecer, o que você pode fazer hoje para se preparar caso isso aconteça? Aí isso tá no seu poder, isso tá nas suas mãos. Aí sim você pode fazer alguma coisa. Ou ficar só sofrendo, imaginando, né, esperando a hora fadídica que você vai ser chamada lá no RH ou pro seu líder, ou ser enviado e-mail, né? Porque às vezes acontece isso. E aí sim você cair de vez.
Aí não, agora se você se preparar, cara, ok, é uma possibilidade, pode acontecer, e se acontecer, o que eu posso fazer? De repente, se preparar, começar a fazer atividades extras, né, renda extra, tem aí vários lugares que estão dando essas dicas, né? A Priscila aqui, ó, estava entrando em pânico, muitas coisas estavam guardadas na cabeça e acabava não fazendo nada. Esse é o que acontece muito com a ansiedade. Eu penso em todos os problemas e aí você não consegue, você paralisa. Falei da preparação e eu fico paralisada? Então vem adrenalina, fica com muita coisa na cabeça, eu não consigo sair do lugar. E aí o que piora mais a ansiedade, porque o sentimento que eu devia ter feito alguma coisa eu não fiz, mas um dia se passou. Então você começa a piorar mais a situação, né? Então colocando no caderno fica mais prático. Porque aí você trabalha problema por problema. Às vezes, gente, tá acontecendo comigo, não só agora, mas já aconteceu em outros momentos, que é tanto que você tem que trabalhar por prioridade. Então, às vezes, assim, não vai dar conta de você resolver os problemas de uma vez só. Até porque tem algumas coisas que não dependem ainda de você, que você precisa de algumas respostas. Então, o que eu faço? Eu falo assim, ó, eu dou conta para resolver esse. Os outros fica aqui no canto, só que fica guardado. Porque aí eu não preciso ficar usando a minha cabeça para lembrar. Tá aqui no meu caderno. Eu tenho, ó, aqui, eu vira e mexe sempre mostro a foto. Gente, eu tenho aqui, ó, esse aqui é cheio de anotação. Esse aqui é o caderno da semana. E aí eu vou anotando, bateu um negócio, eu lembrei e coloco aqui. Isso aqui me ajuda a organizar nas atividades que eu tenho que fazer, nos projetos e nos problemas que eu tenho que resolver também. Então fica a dica, tem sido muito eficiente, tem me ajudado, como eu falei pra vocês, eu tenho ansiedade como um traço de personalidade, então isso tem me ajudado a controlar essa ansiedade, porque às vezes ter muita coisa pra fazer ativa a ansiedade também, né? Então assim, é uma loucura total, né? O excesso da ativação da ansiedade pode levar a oscilação de humor. Então, se de repente você está sentindo, às vezes, hora mais triste, hora mais irritado, hora sem paciência, né? Pode ser também porque o corpo começa a não ter resistência para lidar com os conflitos, tá? Então, escolha aí, se você de repente não tá tendo qualidade no sono, estabeleça algumas estratégias, né? Faz esse protocolo do sono, se prepare para dormir, porque faz uma diferença uma noite de sono bem dormida. Nossa, o que você acorda com mais disposição, com mais energia, com mais resistência para lidar com as pressões do dia a dia, tá? Deixa eu ver aqui que mais que eu coloquei aqui. Então, eu falei sobre o que é ansiedade, o que é ativa. Ativa a ansiedade são as preocupações, que são os pensamentos que nós temos ou imagens catastróficas em relação ao futuro. A emoção ativada é o medo. Então, as pessoas estão sentindo muito medo, eu também sinto, nossa, porque eu não sei, na verdade, né? Tanto, uma das coisas também, outra dica, evitem muito noticiário, tá? Eu tenho evitado, tem um que eu ouço de manhã, só para ter uma ideia geral de como as coisas estão, péssimas, né? Geralmente não tem coisa tão boa sendo falada, e só. Se eu ficar assistindo ou recebendo muita notícia ou vendo, aí eu percebo que pior, porque a descrença em relação ao futuro, então a imagem que eu começo a projetar no futuro, a partir das notícias, é um futuro catastrófico. E aí o que acontece? A minha ansiedade vai lá no alto, e isso impede, e aí cai a minha produtividade. Então hoje eu preciso de produtividade. Então eu me preservo, e é a sugestão que eu dou para vocês. Se vocês ainda estão assistindo muito noticiário, se vocês estão recebendo muita notícia, ou procurando notícia, pare de fazer isso. Você precisa de informação, mas não precisa de informação o dia todo, porque não acontece tanta coisa assim, né? E procura lugares confiáveis que vão dar informações necessárias, sem aquela coisa do sensacionalismo, né? Sem exacerbar, porque não precisa que você já faz isso sozinho, né? Então, define um dia, um horário, um programa que você queira, um jornal que você queira assistir, de preferência de confiança. Depois disso, não faz não, porque você tem outras coisas mais importantes para fazer do que ficar se alimentando de coisas negativas. Então, a gente precisa se preservar, a gente precisa cuidar de si, precisa cuidar primeiro de si antes de cuidar das outras pessoas. Então evite, porque realmente cai muito a nossa disponibilidade, nossa resistência, oscila bastante o nosso humor, porque traz muita tristeza. Então a gente precisa se cuidar nessa hora. Então, ser egoísta? Porque você primeiro precisa estar bem para você poder ajudar as pessoas, de repente, da sua família, seus amigos, né? Outras pessoas que estão te procurando. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, estou aqui, a gente tem ainda um tempinho. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada em algumas coisas. Falei o que ativa, o que libera. Já dei algumas dicas para vocês, falei de sintomas. Cuidado em relação à comida e bebida, tá? Eu tenho visto também muita gente que tá bebendo mais do que bebia, já bebia fora, né? E piorou que tá bebendo dentro. Que muitas vezes a gente usa a bebida como uma forma de anestesia. Porém, pode levar ao alcoolismo e a bebida também pode cair o rendimento seu, tá? Ok, esse final de semana se você quiser curtir, na boa. Mas evita fazer isso durante a semana, mesmo que seja uma cervejinha. Não, só uma cervejinha, só uma taça de vinho, né? Que não era uma coisa que você fazia antes, você tá fazendo agora. Só um shotzinho, né? Só para dar uma relaxadinha, evite, porque assim... uma das coisas do alcoolismo não é só o volume, mas a frequência também pode levar, tá? Então, às vezes, tem pessoas que não, são alcoólatras, não se percebem como alcoólatras porque não bebem muito, eles bebem um pouco, só que só bebe todo dia e já tem mais de 6 meses, mais de 1 ano fazendo isso, né? Então, assim, você não tá precisando de mais um problema na sua vida, né? Então... não bebe, deixa pro final de semana você fazer isso. E em relação à comida, né? A ansiedade traz 2 movimentos em relação à comida. Tem algumas pessoas que começam a comer demais e tem aquelas pessoas que perdem a fome. E o que tem visto bastante é a pessoa comendo demais. Aí a estratégia, gente, é o seguinte. Se você não tem em casa, você não come. Mas se você tiver, ainda mais se você não tem ainda o hábito de uma boa alimentação, você vai comer. Então evite comprar coisas que vão fazer você engordar. Eu falo isso porque aqui em casa, minha geladeira, só tem o que tá dentro da minha disponibilidade de comer. Então, às vezes, é até chato, né? Eu tô chupando gelo, boa, pra passar ansiedade, excelente ideia, Verônica. Então, gente, chupar gelo, eu adoro, fico fazendo croque-croque, né? Às vezes eu tenho bebida que eu coloco um monte de gelo só pra ficar mastigando gelo, fazendo barulho. É ótimo, porque olha só, você pode, de repente, trabalhar a ansiedade, não vai te engordar e tá passando, de repente, divertido, né? Então, boa dica. E outra, gente, evitem comprar coisas que você vai comer em excesso. A minha geladeira é meio uma geladeira triste, né? Porque se eu quiser alguma coisa ali, não, né, pra tratar a ansiedade, ela não tem, né? Eu só tenho o que é pra eu comer no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche. Então, apesar que a minha geladeira, se eu olhar, parece gente que bebe um monte, né? Porque lá tem vinho, tem rum, tem vodka, tem... que mais que tem? Tem cerveja, mas eu não tomo, mas é porque eu já tenho o hábito de não fazer isso, né? Só em momentos pontuais e bem pouco. Mas se eu perceber que eu estou bebendo em excesso, eu vou me despedir dessas garrafas de casa, né? Porque aí a gente tem que realmente, às vezes, cortar no talo alguns comportamentos se a gente não está conseguindo controle, tá? Então, em relação a isso, evitem comidas, chupa gelo, vai fazer uma atividade física, ali não dá pra fazer, faz um polichinelo 10 vezes pra você cansar, pra você parar e tomar água. Então, é bom evitar esses comportamentos, né? Deixa eu ver aqui. Momentos de pausa para relaxamento, que aí pratique um hobby, isso é importante. Viver, olha só, uma frase excelente que eu tenho praticado muito no dia é: viver um dia de cada vez. Quando nós não sabemos como vai ser o nosso futuro, onde tem muita incerteza, a melhor coisa é você viver o agora, porque é a única coisa que você sabe que está acontecendo. Então, assim, respira e fale: um dia, vou viver hoje, um dia de cada vez. Você pode colocar isso na frasezinha que você tem que lembrar, porque isso ajuda a acalmar um pouco a ansiedade. Porque a gente quer resposta, mas não temos essas respostas, não dependem da gente, então eu preciso controlar. Quem é religioso, espiritualizado, oração também é algo importante, eu tenho usado, né? Eu não tenho nenhuma religião específica, mas acredito na espiritualidade, desenvolvo a minha, e aí eu faço oração que ajuda a acalmar, né? Ainda mais quando a gente não sabe sobre o nosso futuro. Então, oração é uma coisa bacana, exercício físico, ouvir música, de preferência música relaxante. Então, eu tenho algumas clientes que já relataram que quando vão dormir, eles põem uma música relaxante, e ajuda eles a dormir de fato. Então, se você não usou, pode usar isso. Questionamento dos pensamentos, que eu falei, enfrentar as situações, né? E aceitação da realidade. Então, aceitação da realidade é top of mind para quem tem ansiedade. Porque ele não aceita o que está acontecendo.
Aí, de que forma que isso acontece? Isso não devia ter acontecido. Se preparasse, se ele seguisse os avisos que estavam acontecendo. Ou, às vezes, também vem um pensamento contra a gente. Se eu tivesse feito reserva de emergência, se eu não tivesse gastado tudo, se eu não tivesse feito aquela viagem, se eu tivesse economizado, né? Então, a gente fica muito nesse momento, e se tivesse, né? Que não deveria, né? A Priscila tá aqui. Então, te contar. Aceita que dói menos. Por que isso? Não vai ter mudança se você ficar pensando em relação àquilo, né? Eu falo porque eu também penso, tá? Então, assim, eu tô dando dicas de coisas que acontecem também comigo e eu tenho trabalhado dessa forma. Então, vem, né? Só que assim, quem sabia que isso ia acontecer? Naquela época, desse se eu tivesse, você sabia a informação que você tem hoje? Então não adianta você se martirizar do que você não fez, sendo que você não sabia que isso iria acontecer. Você deveria ter feito? Pode ser. Mas você não tinha informações ainda que talvez estimulasse você a desenvolver. Então, é cruel você pensar do que você deveria ter feito, sendo que você agora tem informações que você não tinha antes. Então eu falo isso muito pra mim, né? Como, poxa, eu devia ter tirado, né? Devia ter economizado. Aí eu sempre falo assim, ok, mas você não fez. Então o que importa é daqui por diante. Então eu falo isso. Tem hora que a gente tem que ficar rebatendo em relação a gente, porque senão a gente pira. Então a aceitação da realidade é isso, aceita que dói menos. Não tem como mudar o passado. Só tem o que você pode mudar é a partir do que você está fazendo agora. Ok, eu não economizei, eu não fiz reserva de emergência, eu não me preparei, eu não estudei. Ok, isso é fato, já foi. Agora, o que você vai fazer daqui por diante, isso tá no seu poder. Então, você vai estudar? Então, estuda a partir de agora. A partir de agora eu vou economizar mais? Comece a economizar. A partir de agora eu vou fazer reserva de emergência, eu vou fazer aplicações a partir de agora. Então, aí você vai ter uma sensação de realização. Ok que eu não fiz no passado, mas agora eu tô fazendo. Então, eu estou garantindo um futuro melhor. Então, então a aceitação da realidade é isso. Não é concordar. Não é concordar com o que aconteceu. É apenas aceitar um fato que já aconteceu, não depende de você, e aí sim você tem condições de partir do aqui agora para frente, né? Então tem que tomar cuidado nesses pequenos detalhes, né? Então, bom, é isso, gente. Tem alguma pergunta, dúvidas que vocês têm? Convide, chame outras pessoas depois, falem para assistir essa live, eu dei várias dicas que eu procurei trazer algumas coisas simples, porque assim, na semana que vem eu vou começar um grupo justamente para ensinar técnicas para lidar com a ansiedade, a entender o funcionamento da ansiedade na vida de cada um e trabalhar as técnicas, porque tem coisas que eu não consigo explicar aqui, porque vai demandar tempo, né? E aí a gente tem que fazer passo a passo. E por isso que eu criei esse grupo, vai começar na semana que vem, na quinta-feira, é o Masterclass de Ansiedade, onde eu vou trabalhar com questionário para levantar níveis de ansiedade e de estresse, vou trabalhar técnicas, o passo a passo que a pessoa precisa fazer, e vão ser 8 encontros, então vão ser 8 semanas, para justamente desenvolver essas habilidades, né? Mas não tem problema não, Cláudio, vai ficar aqui, você vai poder assistir, vai ficar por 24 horas, né? Então vai dar tempo depois. Então, você, ok, gostaram da dica, mas de repente veio assim, mas eu acho que eu sozinho eu não consigo, né? Porque às vezes acontece. Me procure no direct, porque eu vou começar esse grupo, vai ficar 8 semanas, onde eu vou ensinar passo a passo de como você lida com a ansiedade. São todas coisas que estão validadas, porque vem através de pesquisa, não é só fruto da minha imaginação. Eu já testei, faz uma diferença, né? Hoje eu agradeço esse meu movimento de sempre buscar novos conhecimentos, porque tá fazendo uma grande diferença na minha vida, né? Não tô desequilibrada por conta desses conhecimentos e que eu tô usando. Então, se de repente você gostou do que eu falei, mas não gostaria de aprofundar, ou não se sente capaz de fazer sozinha,
participe do Masterclass, né? Tá um preço super acessível. Eu criei justamente porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de pagar sessões de terapia, que eu faço também online. Mas aí eu procurei trabalhar num grupo, é um grupo pequeno, tá, gente? Não é de muita gente, porque aí eu consigo acompanhar melhor. Tem todo um relatório, inventário que eu faço antes, para entender um pouco da necessidade de cada um, pra gente poder acompanhar nessas 8 semanas, tá? Então, se você sentiu vontade, gostou do que eu falei, fez sentido, quer aprender mais, vai lá no meu direct e que eu explico para vocês como que vai funcionar o Masterclass, tá? Porque vai ser semana que vem e nós já estamos no processo de preparação para as aulas, tá? Então é isso que eu tenho para falar, espero que tenha ajudado. Se ajudou, se fez diferença na sua vida a partir esse conhecimento, faz um favor para mim, pratica. Aí eu vou ficar mais feliz, né? Para mim, eu gosto muito de resultado. Então, se o que eu tô falando para vocês vai fazer diferença, né? Então, coloque em prática, porque aí eu vou ficar mais feliz, porque eu vou ver que valeu a pena dedicar esse tempo para você, tá? Então, até mandem mensagem, se deu certo, como foi, né? Manda mensagem, porque eu gosto, isso aí me alimenta a continuar nessa luta de fazer live, né? De procurar montar conteúdos. Tem um grupo também chamado Lidando com a Crise, que eu disponibilizo conteúdo semanalmente. Lá na minha bio tem um linkzinho para você participar, né? Então eu tenho oferecido. Se você quer saber, tá tudo lá na minha bio. Tem vários links de o que eu tô trabalhando agora. Vê lá o que pode te ajudar mais e participe, tá? Então, gente, é isso. Beijão antes que o Instagram termine aqui, né? A live vai ficar por 24 horas, chama as pessoas para participar, né? Se fez sentido para você, com certeza vai fazer sentido para as outras pessoas, né? Beijos, até mais.